os exercícios da tarefa e depois nós vamos começar um conteúdo novo, que é sobre relações métricas. Então, vou compartilhar, já estou compartilhando a tela com vocês, né? Já estão vendo. Então, aqui o nosso... Eu até coloquei o título, né? Relações métricas no triângulo retângulo. Se vocês quiserem acompanhar, nós vamos fazer página 104, que são as nossas correções. E depois, a partir da página 105, nós vamos falar sobre as relações métricas, tá? A prof vai ir no livro e vai dar uma explicadinha lá nos slides também, onde eu consigo escrever melhor. Senão, fica muito feio lá direto no livro. Então, aqui, gente, o exercício 5, né? Dizia assim: no plano cartesiano ao lado, marque os pontos A. Então, aqui o ponto A, menos 3 e 3. Então, eu vou sair aqui, ó. A, lembrando que é um par ordenado, então nós temos X e Y, certo? B, 3 e 7. C, 6 e 9. D, 9 e 5. E, 5 e 5. E F, 3 e menos 3. Depois, trace os segmentos A, B, C, D e F. Agora, sem usar instrumentos de medida, calcule a medida de cada um dos segmentos em unidades de comprimento, porque a gente não tem determinado aqui se é centímetro, tal. Então, a gente vai usar como unidade de medidas unidade de comprimentos, para ser a nossa medida. Então, vamos marcar o nosso primeiro ponto ali no plano cartesiano, de coordenadas menos 3 e 3. Então, menos 3 do X e 3 do Y. Então, aqui nós temos o nosso ponto A. O B, 3 e 7. Então, 3 do X e 7 do Y. Nós vamos ter o ponto B exatamente pegando aqui, tá? Agora o C, coordenadas 6 e 9. Então, 6 do X e 9 do Y, lá em cima, que é o C. O ponto D, 9 do X e 5 do Y. 9x e 5y. Então, vamos ter o nosso ponto D bem aqui. Fazer melhor. Isso. O nosso ponto E, 5 e 5. Então, 5 do X e 5 do Y. Aqui vai ser o ponto E. E o nosso ponto F vai ser 3 do X e menos 3 do Y. Então, 3x aqui e menos 3y. Então, nosso ponto vai ser exatamente aqui no cruzamento. Então, esse é o nosso ponto F. Agora, vamos traçar as nossas retas aqui, ligando esses pontos. Como a prof tem uma dificuldade para, né, com a coordenação aqui na mesa, então, eu já trouxe essas linhas traçadas, tá? Então, primeiro, o nosso A. Acho que eu marquei errado. Ah, marquei no B. Fiz no 2, é no 3. Vocês têm que me falar. É aqui, ó. É 3 e 7, né? E eu marquei no 2 e 7. Então, aqui é o nosso ponto B, agora correto. O nosso ponto C, vamos ver se ficou certo. Ficou certinho. O nosso ponto, a nossa reta EF. Então, aqui, ó, ele pede para a gente fazer o que agora? Calcular o comprimento desse segmento que a gente fez aqui, que a gente construiu. Como que eu vou fazer isso se eu não sei qual é o tamanho aqui, ó, né? A gente está passando meio que na diagonal em relação aos quadrinhos. Se fosse em linha retas, né, era só contar quantos quadrinhos tinha sido ocupado pelo segmento de reta. Mas, nesse caso, não é possível. Então, o que que nós vamos fazer para resolver isso aí? Vou pegar outra cor aqui, ó. Se vocês observarem, se a gente fizer isso aqui, passou um pouco lá, mas não tem problema, ó. O que que acontece aqui? Eu tenho a formação de um triângulo retângulo, certo? Então, eu consigo determinar a medida do segmento AB usando
a fórmula do Teorema de Pitágoras. Por que que eu consigo fazer isso? Porque aqui, ó, o segmento que eu formei, vou chamar aqui de H, ó, o BH, eu consigo determinar a medida dele em unidades de comprimento. E o AH também. É só contar a quantidade de quadrinhos. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui, nós temos 4 unidades de comprimento. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 6 unidades de comprimento. E a gente quer determinar quem? O AB, que é o nosso X. Então, observe que nós temos ângulo reto aqui. Nós vamos calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Só um minutinho. Bom dia, Letícia. Então, vamos voltar lá. Agora ficou simples para a gente poder calcular esse segmento que a gente está procurando ali. Então, o segmento. Saiu todas as minhas retas, deixa eu colocar elas no lugar de novo. Então, o nosso segmento AB é a hipotenusa. Então, qual que é o teorema de Pitágoras mesmo, gente? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos que o A é X, então X ao quadrado é igual a o nosso cateto B ao quadrado mais o nosso cateto C ao quadrado, que ali, no caso, é 6. Então, X ao quadrado vai ser igual a 16 mais 36. 16 mais 36 vai ser quanto? Dá 12, vai 1, dá 52, certo? Então, x ao quadrado é igual a 52. Só que eu não quero x ao quadrado, então x vai ser igual a raiz quadrada de 52. Como a gente sabe, 52 não é um quadrado perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que simplificar o máximo possível esse radical. Então, para isso, nós vamos fatorar o 52. Então, lá, 52 dá por 2, que vai dar 26. 26 dá por 2, que vai dar 13. E 13 só dá por 13, que é um número primo, e fica 1. Então, para a gente retirar do radical, nós vamos tirar aquilo que tem raiz quadrada. No caso, a gente vai ter 2 vezes 2, que é 4, e a raiz quadrada é 2. Então, o nosso x vai ser igual a quê? O 2 eu consigo tirar do radical, 2, e o 13 não sai. Raiz de 13 unidades de comprimento, que é a nossa medida oficial ali. Certo? Conseguiram entender? Sim ou não? Falem comigo. A, B, esse aqui é o primeiro. Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, prof. Eu tô. Então, tá bom. Então, agora vamos fazer o outro. Entenderam qual que é o processo, gente? Então, é só a gente, ó, observar aqui, ó. O CD, se eu prolongar aqui também, ó, o que que vai acontecer? Eu também consigo, olha aí, viu? Por isso que eu trouxe as retinhas prontas ali no outro. Se eu conseguir, se eu prolongar aqui, ó, eu também tenho a formação de quê aqui? De um triângulo retângulo, certo? Eu tenho a medida desse cateto e tenho a medida desse. Esse cateto aqui, o C, né, o cateto desse ladinho aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades de medida de comprimento. E o cateto aqui de baixo vai ter 1, 2, 3. E eu quero determinar quem? De novo, eu tenho que determinar a hipotenusa desse meu triângulo, para poder determinar quem? O meu segmento CD. Então, vamos lá. Então, agora já ficou fácil. Depois que a gente interpreta o exercício, não tem mais dificuldade, né? Então, nós temos aqui o segmento CD. Então, nós vamos ter lá x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9. X ao quadrado vai ser igual a 25. Logo, x é igual a raiz de 25. X vai ser igual a 5 unidades de comprimento. E determinamos o nosso segmento CD. Da mesma forma, a gente vai proceder para determinar o nosso segmento EF. Deixa eu pôr aqui, EF.
Então, vamos traçar ali, encontrar um triângulo retângulo. Então, aqui, ó, prolongando aqui, né? Deixa eu fazer mais ou menos aqui, porque quanto maior o espaço, pior é para fazer. Tá. E aqui, ok? Ó, encontrou esse cateto com esse, tivemos a formação de um ângulo reto. Agora, o nosso cateto menor aqui mede 2 unidades de comprimento e o maior mede quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Ângulo reto, nossa hipotenusa. Novamente, nós temos que determinar a hipotenusa para descobrir o tamanho do nosso segmento EF. Então, vamos lá. Vou mudar a cor da caneta. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 8 ao quadrado é quanto, gente? 8 vezes 8 é 64. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 68. Como a gente não quer x ao quadrado, então nós vamos calcular a raiz quadrada de 68. Logo, x vai ser igual, vamos ter que fatorar também o 68, porque não tem raiz quadrada. Então, 68 vai dar por 2, que dá 3 e dá 4. 34 dá por 2 também. Metade de 34 é 17. 17 é um número primo, só dá por 17, que vai dar 1. Agora, do mesmo jeito, a cada 2, como é raiz quadrada, a cada 2 vai sair 1. Então, eu tenho 2, vai sair 1 do radical. E o 17 não sai, certo? Porque ele não é ao quadrado aqui. Então, nós vamos ter como resposta 2 raiz de 17 unidades de comprimento. E assim, a gente resolvia esse exercício 5. O que vocês acharam? Difícil? Fácil? Hã? Conseguiu fazer esse, Rian? Pessoal? Não. Nem fez, né, Rian? Nem mandou tarefa. Eu tô tentando fazer. Tá copiando então, Rian? Eu posso mudar a tela? Tô copiando. Pode deixar mais uns 5 minutinhos para terminar de copiar? Pode. Me avise. As meninas conseguiram fazer? As que me mandaram a Eu tarefa? também tô, prof. Peraí. Tá. Eu vi que a consegui, Nath, te mandei na ontem. construção da reta, né, Nath? Você fez diferente ali. Você tá sem o livro ainda, Nath? Sim, E daí como que você tá fazendo? eu imprimo bastante. Ah. Você não tem a senha do portal da FTD? Eu tenho, Então, lá no portal da FTD, você consegue o livro digital. mas eu tô usando os livros lá. Só Ah, que tá. aí tem coisa que eu tenho que imprimir porque não dá, sabe? Entendi. Uhum. Todos vocês têm a senha da FTD digital, gente? Acabei. Se quiser passar, pode passar. Posso mudar, Rian? Pode mudar, pode mudar. Tá. Então, vamos lá agora no 6. O 6 é aquele exercício que eu falei que ia fazer com vocês na aula e não deu tempo, né? Então, ele diz assim: a imagem abaixo é composta por triângulos retângulos. Qual é a medida do comprimento do segmento OE? Então, eu quero determinar qual segmento, gente. Esse aqui, ó, tá? Então, aqui é a nossa pergunta do problema. Mas, como que eu vou determinar esse segmento se eu só conheço um dos catetos? Porque isso aqui, ó, é a nossa o quê? Hipotenusa, certo? Que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, eu só conheço um cateto. Não tenho como determinar de forma direta esse segmento OE. O que nós vamos fazer? Se a gente observar o nosso desenho, iniciando aqui, ó, do primeiro triângulo retângulo do qual ele é formado, a gente conhece 2 catetos, certo? A gente conhece o cateto AB e o cateto OA. E a gente aqui, ó, tem um ângulo reto e nós temos a nossa hipotenusa. Então, se eu determinar esta hipotenusa, eu vou estar determinando o cateto do meu triângulo retângulo CBO, né?
E aí, depois que eu tiver esse cateto desse triângulo CBO aqui, eu posso determinar o quê? A hipotenusa dele, né? Que vai ser o segmento CO. Esse segmento CO é a hipotenusa do nosso segundo triângulo, porém, é um dos catetos do nosso terceiro triângulo retângulo. Então, quando eu calcular essa hipotenusa do segundo triângulo, eu vou estar calculando o segundo cateto do nosso triângulo DOC, certo? Ou DCO, tanto faz. Assim, eu consigo calcular, depois disso, a hipotenusa desse nosso terceiro triângulo retângulo, que é o segmento OD, certo? Que corresponde também ao segundo cateto do nosso triângulo EDO, do qual a gente quer descobrir a nossa hipotenusa, que corresponde ao segmento OE, tá? Então, nós vamos ter que vir calculando um a um para poder encontrar o nosso valor aqui. Então, aqui XY, vamos chamar aqui de W, e aqui de Z. Então, para facilitar, vamos fazer isso. Então, o primeiro aqui que nós temos que determinar é nosso X, que é a hipotenusa do primeiro triângulo. Então, nós temos os catetos, então nós vamos ter lá que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1. X vai ser igual a raiz quadrada, 1 mais 1 é quanto? 2. Então, a gente já descobriu que aqui, ó, é raiz de 2. Partindo daqui, agora eu vou esquecer o meu primeiro triângulo aqui, ó. Vou olhar só o segundo. Eu tenho cateto e vou calcular a hipotenusa. Então, y ao quadrado é igual a raiz de 2, que a gente acabou de calcular, ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 elevado ao quadrado é raiz de 4, e a raiz de 4 é 2, mais 1. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais 1, 3. Aqui é tudo centímetro, tá, gente? Centímetros, centímetros. Agora, a gente já conhece o y aqui, que corresponde ao cateto, né? Que nós não conhecíamos, o nosso triângulo 3, que é a raiz de 3 aqui. Agora, nós podemos descobrir quem? A hipotenusa desse terceiro triângulo. Então, vamos lá. W ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. W ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9 é 3. 1 ao quadrado, 1. Então, W vai ser igual a raiz quadrada de 3 mais 1, que é 4. W vai ser igual a 2 centímetros. Então, já descobrimos aqui o nosso segundo aqui cateto do quarto triângulo que a gente tem na formação dessa figura. Agora ficou simples. Eu tenho os dois catetos e posso descobrir a hipotenusa que corresponde ao meu segmento OE. Então, ali, como a gente chamou de Z, Z ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Z ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, mais 1. Z vai ser igual a raiz quadrada de 5 centímetros. Assim, o nosso segmento OE é igual a quanto? Raiz de 5 centímetros. OE é raiz de 5 centímetros. Viu? Parece difícil, mas é bem simples, né? O que vocês acharam? Alguém conseguiu resolver? Eu fiz, mas foi diferente. Né? Mas chegou no mesmo resultado? Sim. Né? Quem que falou? Eu, a Nath. A Nath? Que bom, Nath. Esse é um jeito, né? Tem alguém copiando? Rian? Ele disse que não no chat. Não? Então tá. Acertou esse, Rian, que bom. Então vamos lá para o 7. O 7 dizia assim: de acordo com a imagem abaixo, formule em seu caderno um enunciado de um problema cuja resolução envolva o teorema de Pitágoras. Entregue para um colega resolver, corrigindo logo em seguida.
Então, como a gente não tem um colega para dividir essa tarefa, vamos fazer aqui juntos. Então, eu sugeri um probleminha assim. A imagem representa parte da cidade de Mário, onde Mário mora. Sabendo que a rua B é transversal às ruas paralelas C e D, determine a distância da rua C até a distância da rua D, passando pela rua A. Então, eu quero saber esse segmento aqui, tá? Esse comprimento aqui. Ok? Então, se vocês analisarem aqui, ó, o exercício já está bem simples para a gente resolver, né? Então, nós queremos determinar esse X aqui, que corresponde ao quê? A um dos catetos. Observe que aqui a gente tem a formação de um triângulo retângulo. Então, esse segmento aqui, ó, que vai da rua A até a rua B, tem 150 metros e corresponde a um dos nossos catetos. E o segmento, que é transversal aqui, né, em relação à rua C e D, a rua B, esse segmento corresponde à nossa hipotenusa, ó, que tem quanto? 250 metros. Então, agora está bem simples para a gente determinar o comprimento, ou seja, a distância da rua C à rua D, passando pela rua A, que é essa parte aqui que a gente vai determinar, tá? Então, eu tenho aqui hipotenusa, cateto e cateto, certo? Então, nós vamos lá. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é 250, A ao quadrado. Igual a B ao quadrado, que é X, mais 150 ao quadrado. Ok? Então, 250 ao quadrado, 25 vezes 25, dá 625. Então, vai dar... Cadê aqui? Deixa eu fazer aqui. Vai dar 62.500 igual a x ao quadrado mais, aqui sim, né? Vai dar 225, 15, 150 ao quadrado. Isso. 22.500. Então, agora a gente vai determinar o valor do nosso x. Para isso, a gente vai isolar ele no segundo membro, né? Trazendo o 22.500 para o primeiro. Então, vai ter lá 62.500 menos 22.500. E isso vai ser igual ao nosso x ao quadrado. 62.500 menos 22.500 vai sobrar quanto para nós? 40.000, certo? Igual a x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual raiz quadrada de 40.000. Quem vai chutar aí? Peraí. É 200. 200, muito bem. Então, aqui, raiz quadrada de 40.000, que é x vai ser igual a 200. Então, esta rua, a distância da rua C à rua A é 200 metros. Pronto. Resolvemos o exercício ali. Ok? Tem alguém copiando? Posso trocar? Deixa eu olhar lá no chat, já que vocês não comunicam comigo. Tá, então eu vou trocar. Gente, agora nós vamos entrar num conteúdo novo. Antes disso, alguém ficou com alguma dúvida em relação ao Teorema de Pitágoras? Vocês acharam um conteúdo complicado? Agora falem comigo, por favor. Não, eu não achei complicado, eu não achei. Nath, o que você achou, Nath? Bem tranquilo? Ou achou meio Gostei da sua opinião. complicadinho? Achei tranquilo, porque eu tô conseguindo fazer as tarefas. O Teorema de Pitágoras, o Teorema de Tales,
São conceitos bem básicos, assim, e vocês vão ver que são conceitos muito utilizados ainda. Vocês vão usar muito isso nessa carreira de vocês estudantil aí. É uma coisa que a gente usa bastante. Uma dica, sempre que aparecer triângulo, retângulo, gente, e vocês conhecerem dois lados, você resolva fazendo o Teorema de Pitágoras, que é o jeito mais simples. É bem tranquilo mesmo, tá? Então, agora vamos lá. Então, o nosso próximo conteúdo é as relações métricas no triângulo retângulo. O que são as relações métricas? As relações métricas são relações que trabalham fazendo relações entre as medidas de um triângulo, tá? O Teorema de Pitágoras também é uma relação métrica, mas além dele, a gente vai ver que a gente tem várias outras, ok? Então, aqui a gente tem, ó, um triângulo retângulo, já trouxe aqui desenhadinho, porque senão a prof não consegue, né? Então, aqui nós temos nosso ângulo reto, tá? E nós vamos determinar aqui o nome de cada vértice do nosso triângulo. Então, aqui nós vamos chamar de vértice A, vamos chamar aqui de vértice B e aqui de vértice C, ok? Então, nós temos os nossos vértices A, B, C, nosso triângulo, né? Então, como eu já falei, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Nesse triângulo, o lado oposto à nossa ao nosso ângulo reto, ao nosso vértice A, nós vamos chamar de A, que corresponde a quem? A nossa hipotenusa, certo? O lado oposto ao nosso vértice B, aqui é o vértice B, nós vamos chamar de B. Bzinho. E o lado oposto ao nosso vértice C, nós vamos chamar de C. Então, assim, nós temos o nosso triângulo ABC com lados AC, que mede B, AB, que mede C, e BC, que tem medida A. Tranquilo até aqui? Agora, eu vou traçar uma altura relativa à minha hipotenusa no triângulo retângulo. Prof, o que é uma altura relativa? É uma altura que tem como base a minha hipotenusa. Então, o que é a altura? A altura é um segmento de reta que vai sair do vértice do triângulo, num vértice oposto, e formar um ângulo reto com a base, tá? Então, quem é a minha base agora nesse triângulo? É a minha hipotenusa. Então, essa altura que eu vou traçar aqui, a gente chama de altura relativa à hipotenusa. Deixa eu pôr esse Azinho um pouquinho mais para cá, que eu vou precisar de um espacinho ali. Então, deixa eu colocar aqui, A. Agora, vamos lá. A prof trouxe já essa altura traçada, porque é difícil. Então, ali, ó. Esse pontilhado que eu trouxe aqui, então, é a nossa altura relativa em relação à hipotenusa. Nós vamos colocar aqui, ó, um ponto H, tá? Que divide aqui esse nosso triângulo. Uma parte para a esquerda, em relação à altura, e uma parte para a direita, certo? E esse segmento AH, nós vamos chamar ele de H, a medida desse segmento AH, ok? E agora aqui, ó, tá vendo esse pedacinho? Daqui até aqui, nós vamos chamar isso aqui de M. Esse cantinho aqui, gente, esse pedacinho, a gente chama de projeção ortogonal do cateto B. Então, projeção ortogonal de BM. O que é uma projeção ortogonal, prof? Imaginando que a gente tivesse aqui, ó, uma fonte de luz. E essa fonte de luz estivesse incidindo sobre o meu cateto AC aqui, o que ia acontecer? Ia estar projetando uma sombra desse cateto AC sobre a minha hipotenusa, certo? E essa sombra projetada por esse cateto AC sobre a hipotenusa corresponde exatamente a esse segmento CH, com medida M, tá? Então, a projeção ortogonal, a gente pode dizer que é uma sombra. É uma projeção do cateto B sobre a minha hipotenusa, certo? Então, é isso aqui, ó. Daqui até aqui é como se fosse a sombra do cateto B. E vamos chamar de M. Agora, aqui, nós temos também, ó, daqui de H até B,
nós vamos chamar de N. E o que é o N? O N, imaginando um foco de luz aqui, incidindo sobre o nosso cateto AB, nós teríamos o quê? Uma projeção de sombra. E essa projeção da sombra do cateto AB sobre a hipotenusa corresponde exatamente a essa medida que vai do segmento H até o segmento B, que nós vamos chamar de N. Então, projeção ortogonal é a sombra do cateto sobre a hipotenusa. Uma forma mais simples para vocês entenderem. Ficou claro isso? Alguém ficou com dúvida em relação? Agora, vamos marcar aqui os nossos ângulos. Então, aqui nós temos o ângulo C, que é um ângulo que agudo, né? Então, nós temos um ângulo. Vou marcar para a gente analisar depois. Aí, aqui nós vamos ter o nosso ângulo B, também é um ângulo agudo, porque é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo reto e dois ângulos, o quê? Agudos, certo? Então, se vocês observarem aqui, o nosso triângulo, quando nós passamos essa altura, o que aconteceu com o meu triângulo inicial, o triângulo ABC? Ele foi dividido em outros dois triângulos, não foi? Agora eu tenho aqui, ó, o triângulo AHC, que é essa parte de cá, ó, certo? E eu tenho o triângulo ABH, que é essa outra parte aqui. Então, eu consigo separar dois triângulos desse inicial. Esse nosso triângulo aqui, o que aconteceu? Ó, formou mais aqui, dois triângulos, o quê? Retângulos. Consequentemente, dois triângulos retângulos que são o quê? Semelhantes, tá? Logo, como eles são triângulos semelhantes, nós conseguimos fazer algumas relações de proporcionalidades entre esses triângulos formados. E essas razões, essas proporções que nós vamos tirar desses triângulos semelhantes, é que são as nossas relações métricas. Só deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma coisinha. Então, aqui, ó, esse nosso triângulo retângulo que foi formado aqui, ó, AHB, aqui também, ó, nós dividimos o nosso ângulo de 90 graus inicial em outros dois ângulos, certo? Esse ângulo aqui, aí amarelo eu quase não enxergo. Tá, aqui. Esse ângulo amarelinho aqui é igual a quem? É igual a esse. Deixa eu mudar que não foi esse amarelo que eu peguei, foi esse aí. Então, vamos pintar da mesma cor, que isso aqui vai nos auxiliar depois para comparar quem são os lados correspondentes ou não. E esse aqui, ó, gente, esse ângulo é exatamente igual a esse. Então, nós temos um triângulo semelhante aqui. Esses dois são semelhantes por qual caso? Pelo caso, ângulo, ângulo. E assim a gente comprova, né, a razão de semelhança entre eles. E aqui é igual o roxinho ali. Ok? Agora, observe aqui o que a prof vai fazer para auxiliar, para ficar mais fácil. Deixa eu botar mais um pouquinho. Aí. Então, ó, na verdade, esse nosso triângulo agora, a gente consegue ver quantos triângulos aqui nessa imagem, gente? Quantos triângulos vocês podem ver? Natália? 2. Eita. 2? Natália, quantos? 2. 2. Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo ABC, que é o nosso maior, certo? Olha lá. Então, depois deixa eu trazer aqui já essas partes. Então, eu tenho um triângulo ABC, eu tenho um triângulo AHC e eu tenho um triângulo ABH. Então, na verdade, esse meu triângulo inicial, eu consigo 3 triângulos, que são 3 triângulos semelhantes entre si. Então, vamos tirar eles um do outro. Aqui a prof trouxe, ó, a medida da hipotenusa, o B, cateto, o C, cateto, H, altura relativa à hipotenusa, M, projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa e N, projeção ortogonal ou projeção do cateto C sobre a hipotenusa. São aquelas partes que a gente viu ali. Agora aqui, ó, esse é o nosso primeiro triângulo.
o inicial. Então, esse nosso triângulo inicial, aqui tem um ângulo reto, né? 90 graus, aqui é A. Deixa eu pôr a mesma cor de letra ali para não confundir depois, para não ficar diferente a gente se confundir. Então, aqui é o nosso A, aqui é o nosso B, aqui nosso C. Aqui é o meu cateto B, aqui é meu cateto C e aqui é a minha hipotenusa, certo? Essas são as partes que compõem o meu triângulo maior. Agora, vamos separar ali. Temos o menorzinho aqui. Que triângulo que é esse? É o triângulo AHC, certo? Aqui é o nosso ângulo reto, logo, esse lado de cá é a nossa hipotenusa, que é quem? É o B. E o cateto aqui, ó, CH é M. Então, aqui, M. E a nosso outro cateto, o cateto, porque aqui é um cateto, né? AH vai ser o nosso H. Ok? Tirei 2 já. Consegui 2, né? Agora, o nosso terceiro. Deixa eu pôr esse Hzinho aqui dentro, senão vai ficar tudo misturado. Então, aqui, H. Nesse aqui, esse aqui é o nosso triângulo A, B, e aqui é o H. Então, aqui, nós temos quem? Isso aqui, a hipotenusa desse meu novo triângulo, corresponde a quem no inicial lá, onde a gente tirou ele? Corresponde a C. Esse segmento AH mede quanto? AH. E a parte de baixo aqui, que corresponde à projeção ortogonal do meu cateto C no meu triângulo inicial, é N, ok? Então, ó, nós conseguimos 3 triângulos e os 3 são semelhantes. Vamos marcar ali os ângulos deles para a gente poder trabalhar de forma mais tranquila. Então, aqui amarelinho. Ó, esse corresponde àquele ângulo lá. Aqui também é amarelinho. E agora, mais ou menos. E o outro é roxinho. E aqui é roxinho, ó. Esse, roxinho. Esqueci de fazer no outro ali, mas a gente já faz. E aqui também é um roxinho, ok? Tá. Aqui é o roxinho, né? E aqui vai ser o nosso amarelinho do primeiro lá. Agora, a gente vai fazer assim da mesma cor, gente, para facilitar a identificação dos correspondentes, tá? Dos lados correspondentes aqui. Então, agora, partindo disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma comparação entre os 3 triângulos que foram gerados a partir desse meu primeiro. Como assim, prof? A gente vai pegar as relações de proporcionalidade. E resolvendo essas relações de proporcionalidade, nós vamos encontrar as nossas relações métricas no triângulo retângulo. Então, eu vou comparar quem? O primeiro triângulo com o segundo, o primeiro triângulo com o terceiro. E depois, o segundo triângulo com o terceiro. E assim, a gente consegue todas as relações métricas que formam entre um triângulo retângulo, quando ele tem a sua altura relativa traçada. Ok? Tá muito rápido? Tá tranquilo? O que vocês estão achando? Eu buguei nessa parte aí de você falar das relações que tem que fazer relação com um, relação com outro. Nessa Tá, parte meio que eu buguei. é que eu vou explicar agora, tá? A prof vai explicar agora para vocês como que faz isso. Então, ó, vamos chamar esse triângulo aqui de 1. Vamos chamar esse triângulo aqui de 2. E esse triângulo aqui de 3. Ok, Rian? Então, agora eu vou fazer relações de proporcionalidade. Os triângulos, quando são semelhantes, o que a gente fala? Que os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes, não é isso? Para 2 triângulos serem semelhantes. Então, nós temos certeza que esses nossos triângulos são semelhantes. Então, eu posso criar relações de proporcionalidade entre os seus lados correspondentes. Entendeu? É isso que nós vamos fazer agora. Igual a gente fez lá com o teorema de Tales. Então, nós temos aqui, ó, primeira comparação, triângulo 1 e 2.
Então, vamos lá. A nossa hipotenusa do triângulo 1 está para qual lado no triângulo 2, gente? Corresponde a qual lado no triângulo 2? Lembra que são os lados homólogos, os lados que são correspondentes. Então, se a gente olhar aqui, ó, a hipotenusa é o lado oposto em relação ao ângulo reto, certo? Quem é o lado oposto em relação ao ângulo reto aqui no meu triângulo 2? É o lado B. Então, a gente pode afirmar que A está para B, assim como... Agora, vamos pegar um outro aqui, ó. O nosso cateto C, aqui, está para quem nesse caso aqui? Cateto C corresponde a qual cateto do meu triângulo aqui, ACH? Então, o cateto C, ele é oposto a qual ângulo? Ao ângulo amarelinho, certo? Então, qual lado desse meu triângulo que é oposto ao ângulo amarelinho? É quem? É o cateto H. Concorda comigo, Rian? Então, ó, o oposto ao amarelo aqui é o C, o oposto ao amarelo aqui é o H, tá? Então, eu posso afirmar que C corresponde ao lado que há H no meu segundo triângulo, certo? E assim, ó, nós temos aqui o quê? Uma proporção. E a gente resolve a proporção de que maneira? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou seja, B vezes C é igual a A vezes H. A vezes H. E aqui, ó, esta relação é a primeira relação métrica com triângulo retângulo. Agora a gente já relacionou a hipotenusa com a hipotenusa e tal, né? Agora nós vamos fazer outra relação. Se eu pegar o meu cateto B, B corresponde a quem no meu segundo triângulo? Ó, o B é o lado oposto em relação ao meu ângulo roxinho, certo? Quem que está no lado oposto do ângulo roxinho nesse caso aqui? É o M. Então, B está para M, assim como... Vocês não vão me ajudar? O A está para quem? O A Não está... entendi. Oi? E agora? Eu entendi agora. Você entendeu? Eu estou pegando os lados que são correspondentes, igual a gente fazia lá nos triângulos, no Teorema de Tales, tá? Agora eu Então, entendi. o A está para quem? O A está para B, certo? Ó, ângulo Tá reto, bom, entendi. ângulo reto. Então, agora vamos resolver essa relação, ó. B vezes B, B ao quadrado. A vezes M, ok? Agora vamos lá. Mais um. Então, agora vamos comparar o nosso lado o quê? O lado B e C aqui. Vamos fazer aqui. Então, B está para quem? Para M. Assim como o C desse corresponde a quem nesse? Ó, C é o lado oposto ao ângulo amarelinho. Então, o lado oposto no menor aqui é quem? É o H. Então, assim como C está para H. Concorda comigo? Quem discorda, fala, gente. Então, lá, nós vamos ter que C vezes M, ou B vezes H, pode ser B vezes H, é igual a C vezes M, ou M vezes C. C vezes M. Conseguimos aqui mais uma relação métrica, ok? Tem mais alguma relação que vocês acham que a gente pode fazer aqui? Do primeiro triângulo com o segundo? O que vocês acham? Tem mais alguma que a gente não fez, que não apareceu aí ainda? A gente já relacionou os três lados. Bom, Oi. eu acho que não tem, eu acho que já terminou tudo. Então, vamos lá. Agora, então, vamos relacionar o primeiro triângulo com o terceiro. Esse com esse. E, por último, a gente relaciona esses dois aqui. Então, vai ficar apertadinho aqui. Acho que eu não devia ter colocado esse escrito aqui do lado. Deixa eu separar aqui. Então, vamos lá. O primeiro triângulo e o
terceiro. Gente, olha a hora para a prof aí, tá? Então, aqui, ó, o nosso A está para quem no terceiro triângulo? Lado oposto ao ângulo reto, lado oposto ao ângulo reto. Está para C. A está para C, assim como o B, desse lado aqui, B está para quem nesse aqui? B está para, ó, B é o lado oposto ao ângulo roxo. Então, o lado oposto ao ângulo roxo aqui é o H, está para H. Então, CB, C vezes B é igual a A vezes, deixa eu pôr na frente, CB é igual a A vezes H. Ô, prof, mas eu vou ter sempre que fazer essas continhas aí? Claro que não, tá, gente? Isso aqui a gente está fazendo o quê? A dedução, né, das nossas relações métricas. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter que saber usar esse finalzinho aqui, ó, essas relações que a gente está deduzindo aqui, tá bom? A professora está fazendo esse processo, por quê? Porque é importante vocês entenderem de onde saiu isso, que eu posso confiar nessas relações, tá? Que elas são válidas. Agora, vamos lá. Então, agora nós temos que A está para C, assim como o C, o B aqui, ó, né? A está para C, assim como o B está para quem? Ai, tô fazendo a mesma. A está para C, assim como C, desse aqui, está para quem? O C, nesse primeiro, é o lado oposto ao ângulo C, que é o amarelinho. Então, o nosso lado oposto aqui, que é o amarelinho, ao amarelinho é quem? É N. C está para N. Então, a nossa relação métrica aqui vai ser o quê? C vezes C, C ao quadrado, é igual a A vezes N. A vezes N. Certo? Agora, tem mais alguma para a gente fazer? O B está para H, assim como o C aqui está para quem? Está para N. Logo, a nossa relação métrica aqui é o quê? B, C vezes H, C vezes H é igual a B vezes N, BN. Então, eu acredito que a gente já fez todas as relações que a gente podia tirar entre esses dois aqui. Se vocês observarem, ó, tem algumas que se repetem, tá vendo? Essa aqui é a mesma dessa. Essa aqui são diferentes, ó, porque aqui é B vezes H, C vezes M. Aqui é CH igual a B vezes N. Essas duas também são diferentes. Eu sei que tem mais algumas, mas a gente acaba repetindo. Então, nem vamos... Depois a gente vai tirar aquelas que são repetidas. Que a gente não escreve duas vezes, só pega uma delas. Agora, vamos comparar, gente, o nosso triângulo B, o 2, né, com o 3. 2 e 3. Eu já vi que o meu celular apitou aqui, já. Ai, que passa muito rápido. Então, vamos lá. A nossa hipotenusa B no triângulo ACH corresponde a quem no triângulo ABH? Então, ó, ângulo reto, lado oposto, ângulo reto, lado oposto. Então, aqui nós temos que B está para C, assim como H, ó, lado oposto ao ângulo reto, perdão, ao ângulo amarelinho, está para o lado oposto do lado do ângulo amarelinho aqui, ó. H está para quem? Para N, certo? Então, nós vamos ter aqui B vezes N, vai ser BN. É igual a C vezes H, que é CH, ok? Agora, nós temos que B está para C, assim como o M está para H. M está para H. Então, aqui nós vamos ter que B vezes H, B vezes H é igual a C vezes M. C vezes M. Nós temos também que o cateto M está para quem? M, ó, lado oposto ao ângulo roxinho.
M está para H, assim como o H aqui, do primeiro, está para quem, nesse caso? H é o ângulo, é o lado oposto ao ângulo amarelo. O lado oposto ao ângulo amarelo é o nosso N. Então, está para N. Ou seja, H vezes H é H ao quadrado. É igual a M vezes N. Ou seja, M, N. E eu acho que a gente conseguiu todas. H está para N, assim como M está para C. Tá aqui, já foi. Não. Vamos ver quantas relações a gente conseguiu. Ah, e tem uma relação que a gente não falou aqui, que a gente nem precisa olhar aqui. A nossa hipotenusa, gente. A hipotenusa, que é tudo aqui no meu primeiro triângulo, ela corresponde ao quê? A hipotenusa, vou pôr ela até aqui, é igual à soma da projeção dos meus catetos. Então, M mais N. Então, a hipotenusa, que é daqui até aqui, é igual a M mais N. Então, essa aqui é uma das nossas relações que não sai ali daquelas multiplicações. Então, vamos ver se tem alguma aqui que temos que não repetir. Então, CB é igual a H. Então, vejam lá onde tem outra. CB é igual a H. Então, aqui a gente só vai pegar uma, tá? Então, essas duas aqui repetem, ó. A gente só vai pegar uma. B ao quadrado é igual a A vezes M. Não temos outras. B vezes H igual a C vezes M. B vezes H, ó. B vezes H igual a C vezes M. Tá vendo que tá repetindo aqui? Então, ó, essa aqui é a mesma, certo? Agora, C ao quadrado é igual a A vezes N. Não repete. C vezes H é igual a B vezes N. Ó, C vezes H é igual a B vezes N. Então, essas duas aqui também. Deixa eu fazer diferente, fazer uma legenda para a gente não se perder, né? Essa daqui é igual a quem? É igual a essa. Então, aqui nós temos que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, nós conseguimos quantas relações métricas aqui, ó? Uma, essa aqui é igual àquela. Deixa eu fazer igual. Ó, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 relações métricas, que correspondem às proporcionalidades entre os lados de um triângulo formados, passando-se a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, a prof trouxe aqui, ó, as nossas 7 relações que nós determinamos ali. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A é igual a M mais N. A hipotenusa é igual à soma das projeções ortogonais dos seus catetos. O cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. O cateto C ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Professora, A altura, eu já sei, só vou terminar aqui, tá? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. A hipotenusa vezes a sua altura relativa é igual ao produto dos catetos. O produto do cateto B vezes a altura relativa é igual ao cateto C vezes a projeção de B, tá? Projeção de B. E C, o cateto C vezes a altura é igual a B vezes a projeção de N. Então, essas aqui, gente, são as nossas 7 relações métricas que a gente consegue encontrar quando a gente relaciona triângulos retângulos que são semelhantes. Não vai dar nem tempo de eu passar uma tarefa hoje. Então, segunda-feira a gente continua isso aqui, beleza? Vocês podem, gente, dar uma lidinha lá na apostila, na página 106 e 107, que tem lá falando um pouquinho mais sobre essas deduções que a prof fez ali. Então, hoje eu vou deixar vocês descansarem sem tarefa para segunda. Senão, professor, acho que é o Elisandro que vocês têm aula agora? não, é a Sarita. Ah, tá. Então tá, galerinha, já deu o nosso horário. Beijinho, tá? Boa finalzinho de semana para vocês e até segunda-feira. Beijo.
segunda-feira. Tchau. Tchau.